dos assuntos que eu sempre trago em pauta é sobre o cuidar de quem cuida, né? Eu acho que para a gente falar de desenvolvimento infantil, a gente não tem como não falar desses adultos cuidadores, né? Esses adultos que estão responsáveis pelos cuidados das crianças pequenas. E num momento desses, né, um momento muito atípico que a gente está vivendo dessa pandemia, eu acho que esse assunto ainda ele tem uma importância ainda maior, né? Que eu vejo a gente falando bastante, né, desse como é que estão essas crianças, como é que elas estão se desenvolvendo agora em suas casas, longe das escolas. Mas eu acho que muito importante a gente também pensar no desenvolvimento das crianças, mas para a gente falar do desenvolvimento das crianças, a gente tem que pensar como que estão esses adultos, né, que são os responsáveis pelos cuidados dessas crianças, né? Então, eu acho que é um momento único, né? O desenvolvimento das crianças, ele continua igual, ele continua acontecendo, né? O que mudou, na verdade, é o contexto que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem é um desafio muito grande, porque tem se falado, né, e tem preconizado o distanciamento físico, né? E aí eu acho que é um grande desafio de todos que têm contato com as crianças pequenas, da gente conciliar, né? Então a gente fala em duas situações, né? O distanciamento físico, né? Que pela característica do Covid a gente precisa fazer, a gente ainda não tem um tratamento, não tem uma vacina, então a única maneira da gente combater essa pandemia é de fato tendo esse distanciamento físico, né? E outra coisa é o isolamento social, né? E quando a gente fala de desenvolvimento de crianças, né, e principalmente no começo da vida, o estar junto, o abraço, a conexão, né, a natureza dessas relações, elas são a coisa mais importante, né? Então é um desafio muito grande a gente, num momento como a gente está vivendo, a gente conciliar as coisas, né? Então como que a gente consegue se manter conectado, né? Fundamental para o desenvolvimento das crianças e natureza dessas relações, e ao mesmo tempo com esse distanciamento físico, né? Então acho que esse é um grande desafio que todos estamos vivendo, né? Eu acho que também é muito importante a gente ressaltar essas interações que são tão importantes e tão fundamentais para o desenvolvimento dessas crianças, que esses adultos, né, que na verdade são responsáveis por esse bate-bola com a criança, essa interação, né, com a criança, ele tá vivendo um momento também único, ele tá muitas vezes estressado, ansioso, né? A gente não sabe o que vai acontecer, muitas vezes uma perda de uma renda familiar, essa doença, né? Possibilidade de pessoas conhecidas virem a morrer. Então são muitos fatores ali estressantes, né? E os adultos estão mais estressados, estão mais ansiosos. E eu acho que não é uma falta de oportunidade que a gente vai ter, já que agora a gente está ainda tendo maior tempo de convivência com os nossos filhos, nossas crianças, mas eu acho que é também um respeito, porque talvez esse adulto ele não esteja tão disponível, né? Ele não está no melhor do seu momento, então ele está mais ansioso, mais estressado, então ele não consegue estar ali presente todo o tempo. E na verdade ele não precisa estar, né? Eu acho que isso que é importante a gente pensar, né, no bem-estar também desse adulto. Ele ter o espaço dele também, né? Se afastar um pouco dessa criança. Então, eu acho que isso, o adulto tendo essa consciência, né, saber que ele não precisa estar ali o tempo todo, 100% do tempo, que ele precisa de um tempo dele também, e entender que para ele atender as necessidades daquela criança pequena, ele precisa ter as suas necessidades atendidas, né? Eu acho que pouco se fala sobre isso, né? Então, eu costumo dizer, né, a gente não dá o que a gente não tem. Então, entender que nenhum adulto vai poder cuidar daquela criança, atender as necessidades daquela criança se ele não tiver com suas necessidades atendidas, né? Então, esse bem-estar do adulto, desse adulto cuidador, ele é fundamental, né? E é uma responsabilidade também da sociedade, né? Eu acho que existem aí algumas maneiras que eu vejo hoje em dia, que são ferramentas que a gente pode ajudar, né? As redes de apoio, grupos de pais, familiares, vizinhos, a comunidade, né? Os serviços ali disponíveis na sua comunidade. A gente de alguma maneira, a gente se manter conectado, né? Vias
digitais, né? Então, ligações, reuniões virtuais. Então, a gente manter essas interações sociais, né? Que eu acho que podem ser de muito apoio para esses adultos, né? E pensando que essa ajuda aos adultos, né? Existem famílias que vão precisar de mais ajuda que outras, que estão numa situação de maior vulnerabilidade, né? E eu acho que esse é um papel de toda a sociedade, em pensar como podemos ajudar, né? E aí também é um momento que a gente tem que se perguntar, né, o que os adultos precisam para se sentirem mais seguros, né? Não tem uma receita universal que vá atender a todos, né? Mas o que funciona para você, né? Para você se sentir mais seguro, você se acalmar, você se tranquilizar, né? Então, tem algumas coisas que, né? Por exemplo, exercícios de respiração, né? Então, a gente inspirar e expirar por mais tempo, e isso fisiologicamente ele diminui nossos batimentos cardíacos, ele diminui nossa pressão, a gente consegue pensar com mais clareza, a gente consegue se acalmar. A meditação é uma prática também que reduz muito esse nível de estresse, né? A música, nós somos de uma cultura que canta bastante, que dança, então a música como uma maneira de cantar, de dançar, é isso que né? Se a dança vai te fazer se sentir mais calmo, mais tranquilo, você ligar para um amigo, para um familiar. Então acho que é o momento também dos adultos pensarem o que me tranquiliza, o que me deixa mais seguro, né? E contar com essa rede de apoio, né? Eu acho que uma das grandes lições, eu acho que se não for a maior lição dessa pandemia, é o fato de estarmos todos conectados mesmo, né? Somos todos responsáveis. A gente só vai combater essa pandemia se a gente estiver junto, se a gente estiver, né, isoladamente, ninguém vai conseguir fazer nada.